celebrando a palavra de Deus na Eucaristia, e é um momento muito especial para nós como Igreja e Povo de Deus. E nós queremos então entregar nas mãos de Deus, nós como Igreja, o nosso irmão, nas mãos de Nossa Senhora, para que o nosso irmão seja apresentado diante de Jesus Cristo e que possa participar então da glória plena do reino dos céus. E pedir de uma forma especial também, diante do altar do Senhor, a consolação para os corações de todos os parentes e amigos do Francisco Alves, particularmente da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, e que nós possamos, diante desse altar do Senhor, do altar do Senhor, pedir forças também ao nosso Deus para pautarmos a nossa vida segundo o Evangelho, para que um dia todos nós, a família de vocês, possa se encontrar em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, particularmente na unidade, nós estamos continuando o texto do Evangelho de São Marcos, que nos fala sobre a missão dos discípulos. O texto do Evangelho de São Marcos, ele é muito especial. Ele fala do Cristo em missão. Sempre tenho dito que o texto do Evangelho de São Marcos é um evangelho que não possui tantos discursos do Senhor, mas apresenta o Mestre sempre indo de um lugar para o outro, anunciando a palavra de Deus. E aqui, dentro da sua missão, ele tem um momento especial para enviar os seus discípulos também em missão. Os discípulos não tinham apenas a responsabilidade de acompanhar o Mestre e vê-lo agindo, pregando, ensinando, libertando os corações, curando os doentes. Nosso Senhor também queria e desejava que o seu grupo de discípulos pudesse também entrar na sua dinâmica e levar a missão adiante. É como se os discípulos estivessem em uma escola de evangelização. Eles precisavam também aprender como fazer para anunciar o Evangelho, porque quando Cristo partisse para o encontro do Pai, era necessário que esses mesmos discípulos estivessem em condições de levar a palavra de Deus adiante. Essa mesma situação é colocada para nós. Nós precisamos entrar nessa escola de evangelização de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que nós precisamos escutar, que nós precisamos ouvir, colocar em prática aquilo que Ele nos diz. Mas nós precisamos também não ficar só como ouvintes, só como aqueles que ficam como que espectadores. Nós também temos a responsabilidade de levar a palavra de Deus adiante. Então nós precisamos também deixar que Deus nos eduque. Nós precisamos também deixar que Deus nos ensine como pregar essa palavra de Deus. E a beleza da igreja é quando dentro de uma paróquia se levantam tantos e tantos evangelizadores, pessoas que se sentem responsáveis com o anúncio do Evangelho. São Paulo tem aquelas famosas palavras: ai de mim se eu não evangelizar. Mas nesta palavra de São Paulo coloca quase como que uma omissão se ele não cumpre com essa responsabilidade. Mas nós não deveríamos pensar na evangelização não apenas porque se nós não a fizermos seremos como que castigados posteriormente, mas deve brotar do nosso coração. Nós devemos pedir a Deus esse desejo, essa sede de também levarmos a palavra de Deus por onde nós formos, que nós sejamos também, nos dias de hoje, os apóstolos de Jesus Cristo, aqueles que também, assim como estavam ao lado do Mestre, tinham a responsabilidade de orar pelos doentes e de expulsar os demônios. Esta semana eu estive escutando inúmeros testemunhos, posso dizer mesmo até milagres. Eu estive escutando ao longo dessa semana
de pessoas aqui da comunidade que vieram falar de graças alcançadas, de curas alcançadas nas suas vidas. Nós podemos até mesmo dizer que a graça que nós alcançamos da Ionete, a nossa catequista, foi uma grande graça que nós recebemos nesses dias agora. A Ionete, ela estava completamente chagada. Eu estava até dizendo para ela que nosso Senhor teve misericórdia dela, de todos nós, de mantê-la mais um tempo na nossa missão aqui de evangelização da paróquia, porque nos últimos dias ela teve tudo mesmo para partir, porque a sua doença estava muito grave. E naquele momento, naquele domingo após essa Santa Missa, em que a comunidade rezou por ela, muitas pessoas após a Santa Missa fizeram a adoração do Santíssimo na intenção da nossa querida Ionete. Eu pensei, a partir daquele momento, a Ionete vai alcançar a graça da cura e haverá de se levantar. E de fato assim foi. Mas a gente não dá para entrar em detalhes aqui do problema de saúde da Ionete, mas eu posso dizer para vocês, pelo que eu vi, é uma das grandes graças que nós estamos recebendo nesse dia aqui na paróquia. Mas eu tive também a felicidade de escutar o testemunho, que há muito tempo eu já tinha escutado algumas indicações desse testemunho, e agora vim escutar-se de uma forma mais atenta, de um jovem chamado Pedro Silveira, que é lá do Rio de Janeiro. É um senhor, um jovem, já tem 40 anos, é um rapaz casado, é um advogado, tem um filho, mas ele é um rapaz assim muito agraciado da palavra de Deus, da graça de Deus. Se as comparações fossem possíveis, é uma espécie assim de Padre Pio casado. Ele desde pequeno tem muitas visões de santos, de anjos, de Nossa Senhora. Inclusive lá no Rio de Janeiro tem no YouTube algumas situações das orações que ele faz na igreja lá do Rio, que ele recebe muitas opções interiores de Nossa Senhora, de coisas muito específicas, de coisas muito concretas da vida particular das pessoas. É um negócio assim, como eu de fato nunca testemunhei que eu vi na minha vida. Então ele vai falando assim de uma forma muito tranquila sobre a sua vida espiritual, e me permita, em determinado momento ele disse lá numa entrevista que foi feita na televisão da Paraíba, de João Pessoa, a entrevistadora perguntando a ele como era o combate espiritual dele. Ele disse que tinha de fato muito combate espiritual, e a entrevistadora, querendo saber um pouco mais, ele foi dizendo: não, os demônios, eles investem muito contra mim, demônios de todo tipo, dos mais de hierarquias menores às maiores. Aí ele ia dizendo que os anjos, que os demônios são anjos decaídos, que assim como os anjos têm uma hierarquia, os demônios também têm uma hierarquia. Aí ele dizia que demônios de ordem inferiores, parecendo macacos, tinham perturbado muito, demônios de ordem superior já tinham enchido o saco dele, era a expressão dele. Em um determinado momento, quando ele estava na sua casa dormindo com o seu irmão no beliche, ele sentiu um sono, o seu espírito saindo do seu corpo e sendo colocado numa cadeira, se não me engano, amarrado, e um demônio, ele dizia, de primeira categoria, estava na frente dele com um local, um cheiro de enxofre e nublando os seus olhos. O demônio dizia assim para ele: agora é eu e você, nós vamos resolver essa coisa aqui agora. E ele disse assim: vai, agora que eu vou morrer, e esse bicho vai me levar, meu Deus do céu, para onde? Então o demônio dizia para ele: nós temos que resolver esse negócio aqui, nós temos que entrar em acordo. Ele dizia: não tem acordo nenhum com você. E o demônio falava: mas se não tiver acordo, eu vou me tornar um inimigo seu durante todo o resto da sua vida. Ele disse: não posso fazer nada. Quando a coisa estava muito crítica, ele reza o anjo da guarda dele e o demônio desaparece. Aí ele falando, a mulher perguntando:
Mas como é que acontecem essas coisas e você parece que vive assim tranquilo, sem problema? Ele disse uma coisa que eu acho muito importante para todos nós. Ele falava o seguinte: a gente tem que procurar ter uma vida correta diante de Deus, porque qualquer brecha que a gente dê, o demônio entra, perturbando financeiramente a família, a saúde da família, indo contra as pessoas da nossa casa. Então, é preciso manter a guarda para que ele não tenha espaço na minha vida. Esse detalhe que o Pedro Silveira estava falando, eu digo que é algo que diz respeito a todos nós cristãos. Todos nós devemos manter uma vida correta diante de Deus, para que o mal não faça seus estragos na nossa vida. Inclusive ele dizia que esse demônio dizia que algumas pessoas falavam que tinha o poder do demônio, ele dizia: poder do demônio que nada, não tinha nada de demônio no meio, elas mesmas que faziam o mal, não é nem preciso entrar para fazer o que elas mesmas faziam o mal e ainda faziam propaganda para a gente. E a gente às vezes coloca só um fermentozinho na cabeça da pessoa e aquele fermento do mal explode a cabeça com o mal. Então, estas considerações simples e pequenas, elas dizem respeito à nossa vida espiritual. Nós não podemos permitir que pequenas coisas, pequenas tentações, pequenos grãos de fermento do maligno venham inchar e fermentar a comunidade e a sociedade. É o contrário daquilo que o Cristo disse. Nosso Senhor dizia que o reino dos céus é como fermento, que é colocado numa massa. Se você coloca uma coisa boa numa massa, essa massa fermenta tudo. Mas também o contrário pode acontecer. O nosso mau exemplo, nosso contra-testemunho de fé, pode ser um fermento péssimo para também contribuir para que esse mal esteja na sociedade. O texto do Evangelho nos orienta que nosso Senhor deu poder aos discípulos, à igreja, de expulsar o mal. Nós não podemos compactuar com o mal. Nós precisamos das nossas orações pedir a graça a Deus de sermos verdadeiramente livres desses espíritos malignos. Precisamos ser verdadeiramente livres das tentações. Não podemos deixar que os nossos braços, as nossas mãos, a nossa vida, ao invés de dar testemunho do Evangelho, fique levando cada vez mais trevas ao mundo. Então, que a gente não leve também a nossa vida de fé de uma forma assim à toa. Tanto faz como tanto fez. Como se esses poderes terríveis do mal não tivessem poder para agir na nossa vida. Agora também é uma coisa certa, como também o Pedro falava em Santo Dito: o mal não vai perturbar ou vai fazer perseguição quem já está na posse dele. Ele vai procurar perturbar quem está se aproximando de Deus. Se por acaso também na minha vida de fé, que eu vou me aproximando de Deus, eu vou sentindo tentações, eu vou sentindo perturbação, isso não é motivo para eu esmorecer, isso não é motivo para eu parar do meu caminho. Muito pelo contrário, é motivo ainda mais para que me aproxime mais de Deus, me fortaleça na oração, na palavra do Senhor, na sua Eucaristia, no testemunho da caridade, para que o mal não possa de fato se afastar de cada um de nós. Nos diz São Pedro: resistir ao mal, que ele se afastará de vós. Também o texto nos indica aqui a oração pelos doentes. Andava e curava muitos doentes, ungindo-os com óleos. Esta é uma graça que toda a igreja recebeu através do batismo e da unção que um dia recebemos a pia batismal. Quando nós temos as nossas pessoas fracas na fé, quando nós temos as nossas pessoas doentes, enfermas, com problemas de saúde, com problemas espirituais,
é também a possibilidade da gente repetir o gesto do Cristo com os doentes. O que é que o Cristo fazia com os doentes? Qual era o gesto característico do Cristo em relação aos doentes? Era tocar com a mão aquele que lhe pediu socorro, era impor as mãos sobre aqueles que se encontravam enfermos. Então isto também é algo que nós devemos viver na igreja. Os pais são os filhos que se encontram perturbados, afastados, doentes. A oração do pai e da mãe é uma oração poderosíssima. Às vezes as mães nos pedem oração aos seus filhos e a gente diz: a força da oração é a força do amor, e não tem quem tenha mais amor pelos filhos do que os próprios pais. Então papai e mamãe devem estar convencidos da força da oração diante de Deus quando suplicam pela sua casa e pelos seus. E também assim nós deveríamos, nas possibilidades que nós temos com os nossos amigos, com as pessoas que são sofredoras, colocar a mão com um gesto de carinho, de atenção, repetindo o gesto do Senhor para que sua graça aconteça. Se assim nós fizermos, com certeza haveremos de ver muitas maravilhas em meio de nós, milagres, sinais, tantas coisas que muitas vezes nós podemos considerar distantes de nós, mas que estão ao nosso alcance. Resta que a gente faça como o Senhor nos instrui, e o Senhor nos instrui para o nosso próprio bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.